o raio bola é uma descarga elétrica. Raio é uma descarga elétrica. Isso agora só para... Não, claro que não, isso é famoso, cara. Raio bola. É verdade mesmo? Raio bola, cara. Raio bola. Eu já tive experiência aqui na USP. Eu tava estudando dentro do IAG, um raio bola entrou pelo corredor, cara. Entendeu? Raio bola. Ele entra dentro de avião, às vezes, cara. Porque o avião, às vezes, passa em alguma nuvem. O que parece? É uma bola? Uma esfera. A esfera brilhando. Passando. Nossa. O Hadouken do Rio. Entendeu? É tipo um Hadouken mesmo. Mas você sabia o que era na época? Cara, eu tinha ideia do que era. Tá. Entendeu? Como eu estudava ali com o pessoal da meteorologia. Cagaço, né? Você fica, cara. Porque o negócio ele vem. Na dúvida, ele bate e tal, ele faz barulho, não sei o quê. Quem faz barulho? Faz barulho, chega a fazer barulho. Estala. É um raio, cara. É uma descarga elétrica. Cara. E ele entra, já chegou a entrar dentro de avião. Sim, tem relatos. Ele entra dentro de casa. Então a pessoa fala assim: pô, eu vi uma navezinha alienígena dentro da minha casa. Ou um anjo. Depende da crença. Normalmente é um raio bola. Então pode ter sido um raio bola. Ou pode ter sido um outro fenômeno que acontece também, que a gente chama de fogo de Santelmo. E aí ele depende também de... Era à noite, tá? Não, isso aí não tem problema. Não tem problema, porque isso aí depende fica muito... Fica mais bonito à noite, né? Fica mais visível até. E como acontece esse fenômeno? Esse aí, cara, ele tem ligação com diferença de cargas também. Então você tá num lugar, por exemplo, muito seco ou coisa do tipo, pode ser que dispare e você veja um fogo assim. Ele costuma dar em trem, acontece isso. Na frente de navio, acontece isso. Fogo de Santelmo é famoso. Acontece. Caralho. Dependendo da situação. E até em frente de avião, às vezes, o pessoal vê o tal do fogo de Santelmo. Então, por exemplo, aqui é o piloto da Azul. Estou vendo aqui uma luz aqui, não sei o que não tá... Vocês viram esse caso aí semana passada? Cara, pra mim... o que é? Fogo de Santelmo, cara. Dá o contexto aí. Isso daí. Vê se acha isso daí pra colocar aqui na tela. Isso aí foi, acho que há umas 2 semanas atrás. Essa notícia aí. Mas será que o piloto não saberia diferenciar? Boa. O piloto da Azul relatou isso aí. Aí o pessoal fala isso, já xingaram o Chuasa, já me xingam toda vez. Podem me xingar aí, tá liberado. Cara, seu piloto... cético. Não, cético é o xingamento e tal. Piloto, cara, ele não é um cara especialista em fenômenos atmosféricos. Ele não é. E nem coisa que acontece no céu. Mas tem uns 6 meses ou 1 ano de matéria, né, na aviação de... Mas ele não é obrigado a saber. Ele não é obrigado. Fenômeno. E outra coisa, cara, imagina um cara tá aqui no avião com um monte de coisa pra cuidar, um monte de coisa pra tal. E às vezes ele não viu diretamente. Imagina que ele tá aqui pilotando e pum, piscou um negócio aqui, piscou outro negócio ali. Entendeu? Ele pode ter visto pela visão da Nimitz também. Quando da Nimitz, que é o porta-aviões onde os caças americanos perseguiram, eles falam, cara, esses caras eram Top Gun e eles são treinados pra diferenciar a 20 mil milhas um M, sei lá o quê, de um avião. Então, assim, não sei, tô falando assim, né? Claro, a gente sempre vai duvidar de um relato, né? Um relato é um relato. Relato cara, é aí que a ufologia, ela entra num negócio que é muito complicado, que é o relato. Entendeu? O relato, cara, é uma coisa sua. Por exemplo, o caso aí do Datena. Pô, eu vi, passou ali, cara. Passou a 1000 km por hora. Aí o outro chega e fala assim, cara, passou, tava na mesma velocidade do carro ali da rua. E aí? Entendeu? É o avião, eu tava brincando com eles aqui. O avião agora ali em Foz do Iguaçu que passou, você viu aquele avião? Não. Numa mega turbulência que perdeu o bico e tudo por gelo? Não viu esse aí? Não, o que aconteceu? Agora foi semana passada, cara. O avião perdeu até o bico. Cara, o vídeo de dentro do avião é assustador. Aí você pega uma pessoa... Se sou eu dentro do avião, quase morri, cara. O avião quase caiu. Aí chegou outro e fala assim, cara, eu dormi que nem um anjo. Pra mim não aconteceu nada. Então, assim, relato... Esse é um grande... E aí, só pra voltar no relatório lá do ano passado... Um dos grandes problemas que o relatório lá da Navy detectou foi o relato, cara. Porque o cara pode ser um Top Gun, pode ser um piloto. Vamos supor, tem 3 aqui Top Guns. Eu vejo uma luz, eu falo, avistei aqui uma luz de forma circular, viajando a tantos mil. Não, é triângulo. O Bruno fala assim, acabei de ver aqui uma luz em forma triangular. Já ferrou tudo, na criminalística, a testemunha não é suficiente para você encerrar um caso. Claro. Porque exatamente. Tem diversos fatores que podem afetar o seu fato de... Percepção e tudo. Mas você tem tanto conhecimento, Sacani, dos casos, né? Ter pesquisado tudo. Em algum momento você acreditava ou você mudou de ideia ou você nunca levou a pergunta de 1 milhão. Cara, porque você manja tudo. Você conhece do caso Varginha, você conhece do Operação Prato. Então, qual é a sua teoria? De que são o que? Então, vamos lá. Eu levei muito a sério isso aí, cara. Eu entrevistava
entendeu? Pessoas. E eu estudava os casos mesmo. Ufólogo. Eu era ufólogo mesmo. E a minha ideia era sempre tentar... por que não? Existe um negócio que a gente aplica muito da ciência, que é chamado método científico, entendeu? E eu tinha um sonho, né? Não realizou, que era tentar aplicar, de certa forma, o método científico dentro da ufologia. Então, a gente chegou até a bolar um questionário um pouco diferenciado para conversar com quem... por exemplo, o Vilela viu aqui na fazenda dele alguma coisa. Vamos lá, Vilela. Então a gente tentou bolar alguma coisa desse tipo e tal, para tentar colocar um caráter, que é o que o pessoal hoje está fazendo com os WAPs. Hoje eles estão fazendo isso, entendeu? Padronizar o jeito de relatar e tentar eliminar várias coisas e tal. Então, assim, cara, eu entrevistei muita gente. Eu tinha tudo gravado em fita cassete, entendeu? É ouro, hein? Eu passei por fases na ufologia. A ufologia, ela teve uma fase na década de 90 onde a hipnose regressiva ela foi muito usada. Porque lá na Inglaterra ela chegou a ser usada até em tribunal. Porque assim, se aconteceu alguma coisa com a pessoa, cara, não tem como. A hipnose vai registrar. E aí eu cheguei a fazer com algumas pessoas. Você sabe aplicar? Não, eu não. Eu tinha um médico, eu levei as pessoas no médico. Cara, é a coisa mais traumática. Uma das coisas sacana é gigantesca. Uma das coisas mais traumatizantes da minha vida. Por quê? Por quê? Elas não tinham tido contato com nada, cara. Era tudo abuso, cara. O quê? Abuso. E boa parte abuso sexual. Virava uma experiência com ET? Por quê? Porque o pai falava pra ela: vem cá, ó, quem teve aqui foi o ET que te visitou e tal, não sei o quê. E aquilo ficou, cara, foi um trauma tão grande que aquilo marcou. Só que na hora da hipnose, a hipnose revela mesmo. E revelou isso. Aí eu parei, fiz umas 3 vezes, falei, cara, não vou mexer com isso aqui, é doideira, entendeu? E fui entrevistando. Então, vou contar um caso aqui. Eita, que é o caso. Agora que o bicho vai comer. Brincadeira, meu. Brincadeira. Cara, de tudo que paga a internet pra isso. De tudo que eu entrevistei, eu contei lá no Ciência Sem Fim outro dia, eu vou contar aqui também. Só um minuto antes, segura. O que o pessoal tá falando aí? Temos crentes ou não crentes nos ETs aqui? Como sempre, a galera tá bem dividida. Mas tem uma galera Como aqui que tá? Como tá a pesquisa? 50-50? Tá. Aqui, quem acredita tá ganhando. Sério? Quanto? 68% da galera acredita, menos 32% não acredita. Pô, é menos do que eu imaginei. Mas que era mais. Peraí, vamos falar uma coisa aqui. A gente é o maior país católico. As pessoas acreditam em um Salvador que veio de outro lugar, ou seja, não morava na Terra, que tinha uma história assim, Jesus Cristo, querendo ou não, é um ser extraterrestre, fora da Terra. Tem né? interpretação, Então aliás. eu falo do extraterrestre e o cara que é cristão, você tá maluco. E você, irmão, que acredita no extraterrestre? Opa, aí já vamos para outro lado aí. E tem cristão que não acredita em ter por conta da religião, porque não, Deus só colocou vida aqui. Né? Tem muita gente que fala... Essa até o meu papo. Se um dia eu descobrir vida em outro lugar, cara, vai ser um caos. Cara, as religiões vão ter que se reinventar. Por isso que escondem. Então vamos lá. Sobre a pergunta dos americanos lá, 65% dos americanos acreditam em OVNI. Tá vendo? E 90% acha que eles são inofensivos. Que é o ET do Spielberg. Vamos lá, então. Agora, ET minha casa. Agora, sacane, agora é tua hora. Vai. Cara, então é o seguinte, eu entrevistava muita gente mesmo. E aí tive essa experiência terrível aí com o lance da hipnose, entendeu? Aí larguei a mão disso aí, que eu falei, nunca mais, cara. Tá louco, porque você vai mexer nos negócios que você nem pode, né? Mas teve um caso só, cara. Eu não tenho explicação mesmo. A gente quer esse. Então vamos lá. Um senhor, ele já era senhor, entendeu? Ele entrou em contato comigo, falou que tinha acontecido uns negócios com ele que ele queria me contar. É foda. Cara, eu fico até arrepiado com essa história, porque é foda mesmo. Ele trabalhava numa transportadora no interior de Minas. E um dia tava lá com o caminhãozinho dele, de repente o caminhão dele parou no meio da estrada. E ele viu uma luz, desceu com clássico tudo. Isso, né? O carro parar. O carro parar e tudo. Só o contexto. Esse cara, ele era semi-analfabeto, entendeu? Ele tinha, mal e mal até a 5ª série. Ele era pobre pra caramba, morava lá num bairro, quase numa favela, lá na cidadezinha dele e tudo. Ele não tinha nada, cara, entendeu? Enfim, parou lá.
a luz. Ele desceu, só comunicavam com ele por telepatia. Só vou contar o jeito que o cara me contou, né? As coisas que eu lembro. Só comunicavam com ele via telepatia. Ele desceu, foi lá, os ETs falaram assim pra ele, os seres e tal: hoje nós não vamos fazer nada com você, mas no dia tal, na hora tal, você vai estar passando por tal lugar e você vai encontrar a gente de novo. Isso era anos depois, tá? O cara meio que esqueceu essa história, ficou lá guardada, tipo, no subconsciente dele e tal. No dia tal, na hora tal, que tinham falado pra ele, pá, de novo, cara, encontrou. Falou, lembra, tal. Aí ele lembrou. Pegaram ele, levaram ele pra dentro da nave, fizeram experiência com ele e tudo mais. Bem, e eu entrevistando o cara me contando tudo isso. Aí ele falou, me dá aqui um papel que eu vou desenhar pra você. O cara não sabia desenhar. Pré-YouTube. O cara não sabia. Pré-internet isso. Hã? Pré-internet. Pré-internet, cara. Pré-internet. Daqui que eu vou desenhar um negócio pra você. O cara não sabia desenhar, cara. Daqui a pouco eu vou até contar. Eu contei isso aí pro Ventura. Tá. Entendeu? Vou até falar a interpretação dele. Ventura? O Ricardo Ventura. O Thiago Ventura. O Ricardo. Não, tá. Thiago é da risada, né? Pro Ricardo. Cara, ele pegou um papel, ele desenhou o interior da nave, cara, tipo seus desenhos. Tá. Entendeu? Um negócio perfeito. Ele não sabia desenhar, cara. Entendeu? Ele falou, vou desenhar aqui pra você os seres, como eu vi. Desenhou perfeito, cara. Perfeito. Uns greyzinhos assim? Perfeito. Não, cara, era mais humanoide, com tipo um capacete e tal. E ele não Cabeção, sabia, não? cara. Hã? Cabeção? Não, cabeça meio normal, mas. A estrutura era parecida. A estrutura parecida, só que tinha um braço maior e tal, entendeu? E era um negócio com capacete. Ele falou, eu só vejo eles com esse capacete aqui. Cara, ele desenhou um negócio perfeito. Perfeito, cara. Perfeito. E ele não sabia, porque depois você pedia pra ele desenhar, ele não conseguia nenhum boneco de palitinho, cara. Entendeu? Ele não conseguia fazer nenhum boneco de palitinho. Eita, e aí foi indo a entrevista. Aí agora que é a parte, cara, que eu fico até não doido. foi ainda. Pra mim já tinha. Pra mim já é absurdo. Ele tem coração de fólogo, a gente sabe, né? De repente, cara, esse cara tava assim, ó, na minha frente. Eu na mesa, assim, com ele. Não faz isso não, mano. Ô, louco, bicho. Ele chega pra mim e fala assim, agora a gente tem que parar. Não vou mais te contar nada, não. Aí eu falei, por quê? Não, agora não posso mais contar nada. Eu falei, por que aconteceu? Não, eles estão aqui comigo. Mano, eles estão aqui e eles que estão controlando o que eu tô falando pra você. Eles que desenharam isso aqui. Mas agora eles falaram que eu não posso falar mais nada. Desse jeito, cara. E aí foi, cara, esse cara morreu, esse senhor já morreu faz tempo e tal. Cara, vamos lá. E como ficou tua bita? Ele não ganhou. Trancadinho que é esse? E pra voltar pra casa, tipo 11h30 da noite. Nossa, no interior. Eles vão voltar com você, né? Exato. Mano. Cara, eu fiquei mal assim uns dias, entendeu? Com esse negócio. Cara, esse cara não queria dinheiro. Porque eu pensei, cara, se ele leva essa história pra Globo, entendeu? Ele ia ficar milionário. Ele não queria dinheiro. Ele não contou isso pra ninguém. Ele não desenhava direito, entendeu? Fez uns desenhos assim que era um negócio com detalhe, botão, cara, um negócio assim. Ele não tinha cultura pra saber aquilo que ele tava fazendo, entendeu? Eu contei isso aí pro Ventura, aliás, até o crédito pra ele. E ele falou assim, cara, algumas coisas, né? Às vezes a pessoa, se ela enganar uma pessoa, ela já tá feliz. Entendeu? Então pode ser que o cara resolveu te enganar, mentir pra você. É um ator foda. E aquilo ali fez a satisfação dele. Sobre o desenho, eu falei, e o desenho? Ele falou, o desenho talvez fosse o contrário, cara. Ele desenhava bem e te enganou falando que não sabia então desenhar. eu pensei nisso também. Eu falei, eu vou, tipo, desenha me desenha. Aí o cara faz um boneco de quadradinho. Pode ser. Agora eu vou fazer o que os ETs me mostrarem. Mas muita gente, cara, quando fala dessas coisas, são ridicularizadas. A pessoa em cidade pequena. Exato. Tipo, não arruma mais isso emprego. Que ele não queria. Então é super complicado. Isso tem que analisar caso a caso. Ele não queria falar, porque ele tinha um empreguinho dele ali, cara, de caminhão ali pelo interior de Minas e tal, cara. Cara, depois esse senhor, ele sumiu. Eu nunca mais fiquei sabendo. Depois fiquei sabendo que ele tinha morrido e tal. Mas ele nunca mais quis falar sobre isso comigo. Entendeu? Eu nunca publiquei nada disso e tal. Tenho a gravação lá inteira. Deve estar em algum lugar lá na minha casa, na casa da minha mãe. Mano. Mas, cara, o que que eu acho, né? Eu acho que ele não tava me enganando, cara. Entendeu?
Porque ele não ia perder um tempo desse, cara. Pô, vou enganar um. E você assiste a novela da Globo e fala, ele tá atuando mal. Você não ia conseguir ver o carinha tirando uma com a sua cara? Será? Não, eu era adolescente. E aí ele vai contar pra quem essa vantagem, se não tinha ninguém falando, ganhei o. Mas, velho, tentando achar hipóteses, ele podia ter uma dupla personalidade, não sei. Podia. Aí ele podia ter pode ser. Aí tudo bem. Conversando com a galera depois, né? Falaram várias coisas. Ele podia ter vários desses transtornos. Pode ser um transtorno. Pode ser. Vai ver que aconteceu alguma coisa com ele, algum tipo de transtorno. Ele não tinha com quem falar. Não, ele era. Na época ele tinha ali uns 50, 60 anos. Porque às vezes o cara tem um transtorno e ele realmente acredita. Sim. Sabe? Ele acredita, porque ele não sabe o transtorno que ele tem, então o que ele sente, o que ele percebe, pra ele é real. Pra ele é real, exatamente. Que nem quando eu vi o cara lá no meu quarto. Exato. Sabe? E aí, às vezes, não tinha com quem ele falar, e ele viu que, tem alguém aqui que só vou falar pra essa pessoa, né? Pode ser isso também. Mas, cara, de tudo que eu estudei, eu já fiz muita vigília, entendeu? Pô, aqui aparece. E você nunca viu os negócios sinistros? Cara, eu nunca vi nada. E eu procuro também, nunca vi nada. E eu procuro. Nada. Tirando essa vez que eu contei, já procurei, já fiquei em lugar. Em montanha eu sempre acho que vai rolar. E olha que eu observo muito céu, tem telescópio de tudo que é jeito. Acesso telescópios aí remotamente. Cara, lembra da tiazinha, na época que ela falou que viu na Marginal e tal, e depois falaram, eu acho que é o negócio da Goodyear lá, tá. É porque é isso, cara. Se alguém vê, vai ser ridicularizado, entendeu?